Não, né? A gente precisa, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E eu acho que a gente tem, não sei o quanto vocês têm aprendido e crescido, mas o direcionamento que a gente tem dado em termos de ensino, de foco, eu vou dizer, para a minha vida tem sido muito bom, tem sido um tempo realmente de aprendizagem, e a gente precisa crescer, amadurecer, porque nós somos ainda, em muitos aspectos da nossa vida, muito imaturos ou religiosos. A gente escolhe um ou outro, porque ambos são imaturos, mas a gente pode estar sendo religioso e imaturo, ou só imaturo. Qual o desejo do nosso coração? Tá, em termos do novo coração, não do coração natural, porque o coração natural é aquilo que a Cláudia comentou, realmente a preguiça de vir, a vontade de não vir, a vontade de não se comprometer com as pessoas, não se envolver com as pessoas, não se envolver com os problemas das pessoas. Mas a gente precisa amadurecer. E a gente precisa entender o nosso papel na igreja, nosso papel na família de Deus. Igreja não instituição, por favor, não manifesto, não local que a gente reúne, que a gente possa entender realmente que esse tempo aqui que a gente tem, de manhã, tempo do café, tempo de cantar um pouquinho, e de ouvir a palavra, tem que ser um tempo para crescimento, para amadurecimento, para comunhão, para juntamento efetivo, e para que a gente possa crescer nisso, amadurecer. PG é para isso, é para a gente conviver mais junto e principalmente aprender a enfrentar as diferenças. E a gente precisa crescer como igreja, como família, amadurecer efetivamente, porque tem tanta coisa que precisa ser feita e que a gente está tão amarrado em nós mesmos, nas nossas coisas, nas nossas limitações, vamos dizer assim, na nossa religiosidade, que a gente tem deixado o nosso papel, a nossa responsabilidade como família de Deus em relação ao mundo um pouco à parte. Mas nós precisamos fazer com entendimento, porque esse é o culto que Deus quer, um culto com entendimento. E a gente precisa entender qual é o culto que Ele espera de nós. E isso é bom. Amém? Então, assim, preste atenção hoje, abra o teu coração para ouvir. Estou pedindo para você concordar com tudo. Mas que você reflita, que você pense naquilo que Deus tem para nos falar hoje, da maneira como Ele tem para falar, de uma maneira tão especial. E que a gente possa refletir, crescer, aprender a crescer, ou pelo menos buscar. Posso não concordar, mas refletir na palavra, ler a palavra, refletir sobre aquilo que está sendo dito, o que está dizendo a palavra, para que a gente possa comprometer com aquilo que seja a vontade de Deus. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós somos gratos. Gratos por esse dia, gratos por Tua misericórdia, gratos por Tua graça tão abundante. Sabemos que a gente não entende muitas vezes, a gente não compreende, ou entende, mas não age de acordo com aquilo que é o nosso entendimento. Sabemos que precisamos amadurecer, precisamos deixar de ser crianças espirituais, pessoas que pensam como o mundo, para aprendermos a pensar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo a mente de Cristo que nos deste, para que a gente possa ser neste mundo o instrumento que o Senhor planejou, o cumprir da Tua vontade, para sermos a oferta que o Senhor deseja que sejamos, como família, como filhos, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Obrigado por esse tempo, nos conduza, abra o nosso entendimento, Senhor, tanto no ouvir como no falar, de maneira que Teu Espírito possa operar em nossas vidas, nos conduzindo no Teu querer. Que a gente possa, Senhor, crescer e amadurecer, para a glória do Teu nome. Queridos,
Nesse mês nós estamos abordando o aspecto de trabalho, o aspecto de para quem trabalhamos, o aspecto na necessidade do empenho, na necessidade da perseverança, da resiliência em termos de fazermos aquilo que seja a vontade de Deus. Mas para que isso seja efetivo, nós precisamos entender que seja a oferta, porque Deus nos chama para sermos a oferta, ou nos ofertarmos. É o que ele fala em Romanos 1 e 2, que é a base do estudo dessa semana. E nós precisamos entender o que significa ser oferta, ou que oferta nós temos que fazer e para quem nós precisamos fazer. Porque se não entendermos, nós vamos agir de maneira equivocada, religiosa, e não vai fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos, da maneira como Ele deseja que nós façamos. E a gente precisa crescer nisso, amadurecer nesse aspecto. Isso é muito importante. Quando nós falamos de oferta, um dos textos que eu gosto muito é aquilo que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, verso 1 e 2. Efésios 5, versículo 1 e 2. Diz assim, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, mas se você pegar na corrigida, pegar na atualizada, tá tão claro, é tão simples o texto, e a gente precisa aprender a entender isso que Paulo está nos falando. Ele fala assim, vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele, ser imitador de Deus. Devemos ser como Deus. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. A oferta que Cristo fez foi para quem? Foi para Deus? Foi para nós. Cristo se ofertou para nós. O que nós precisamos entender é esse aspecto muito importante. A oferta que nós fazemos não é para Deus. A oferta que nós temos que fazer e temos que entender que precisamos fazer é para os outros, são para as pessoas, para uns e outros, como nós convivemos aqui, uns para os outros, mas principalmente, nós somos a oferta de Deus para o mundo. E precisamos entender isso. Nós somos a oferta de Deus para o mundo. Assim como Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce, não se perdesse, mas fosse salvo. Assim como Cristo se ofereceu voluntariamente, ele disse que ninguém tirava a vida dele, mas ele a dava voluntariamente. Assim nós devemos agir. Esta é a oferta que Deus quer que nós aprendamos a fazer, não para Deus. Nós não fazemos oferta para Deus. Tudo que temos, tudo que nós recebemos, tudo que nós somos, provém dele. Para quem? Para o mundo. Somos despenseiros de Deus. Somos o instrumento de Deus para que a sua vontade se cumpra em nós, através de nós, para que o seu reino seja conhecido no mundo, para que a sua glória encha toda a terra. Isso precisa estar muito claro no nosso entendimento. Tudo que Deus quer que a gente entenda e aprenda é que a nossa oferta não é para Ele, para o mundo. Quando nós fazemos para Ele, quando nós estamos fazendo para o mundo, nós estamos de fato vivendo a sua vontade, vivendo a plenitude do amor de Cristo. Jesus nos chamou para quê? E qual foi o seu novo mandamento? Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O novo mandamento vos dou. Qual foi o novo mandamento?
que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Que jeito que Cristo amou? Se ofertando. Em favor de quem? Em nosso favor. E assim como Ele amou, nós devemos amar uns aos outros e amar o mundo. Compaixão. Olharmos as vidas às nossas voltas, as pessoas que estão à nossa volta e saber que nós somos responsáveis por essas vidas. Não para fazer dessas pessoas prosélitos, não para trazê-los para a nossa religião, mas para ser Deus para essas pessoas. Nós precisamos ser Deus para essas pessoas, precisamos apresentá-las a Deus, precisamos revelar o Pai a essas pessoas e uns aos outros. Por isso nós precisamos amadurecer, por isso nós precisamos urgentemente crescer, buscar ansiosamente, zelosamente, empenharmos nisso para conhecer a vontade do Pai. Por isso não são as traições que nós cometemos uns com os outros, não é o fato de eu trair a pessoa ou dela me trair que vai me impedir de fazer aquilo que é a minha responsabilidade, revelar o Pai àquela pessoa. E nós temos que entender que nós temos que fazer isso conosco, porque vamos trair uns aos outros. A gente não precisa ter outra perspectiva, não precisamos ter outra expectativa. Vamos trair uns aos outros, mas a questão não é trairmos. A questão é o traído entender que ele precisa revelar Deus e não depende do outro, do que o outro fez, do pecado, da transgressão dele. Mas eu sou responsável por revelar o Pai e fazer o Pai conhecido. O que isso implica? Implica que o nosso trabalho neste mundo é o quê? Revelar o reino de Deus. Para eu revelar o reino de Deus, eu preciso entender o meu chamado. Qual é o meu chamado? Para ser santo. Para ser santo significa que sou separado por Deus, para Ele? Não, para o mundo. Nós somos separados para sermos santos para o mundo, para que o mundo possa conhecer Deus. E nós precisamos amadurecer, precisamos correr essa carreira no sentido de amadurecermos, entendermos que a obra que Deus realizou em nós é plena e suficiente para nos dar a condição de viver como Filho de Deus, porque fomos feitos à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Paulo escreveu sobre isso. Nós somos co-participantes da natureza divina. Temos da natureza divina, recebemos a mente de Cristo, nós fomos habilitados e capacitados para rejeitar as paixões humanas, para fazermos a vontade de Deus. Paulo escreve isso. Em Romanos, Pedro escreveu, Paulo escreve em Romanos que fomos libertos do domínio do pecado, já não somos mais servos do pecado, já não somos mais escravos do pecado, mas agora servos da justiça. E que a gente deve oferecer os nossos membros à justiça. São as escolhas que a gente fazer. E a gente precisa entender o que é o sacrifício e o que é a oferta que Deus quer que a gente faça. Para Ele? Não. Para o irmão e para o mundo. Para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça, nós entendamos a nossa responsabilidade no corpo, busquemos o amadurecimento, o desenvolvimento do processo de amadurecer, do desenvolvimento dos talentos, para que nós possamos ser úteis ao corpo, à edificação do corpo, ao amadurecimento de uma geração que precisa conhecer a Deus. De todos aqueles que não estão no nosso meio. Mas precisamos amadurecer, largar da nossa religiosidade para viver a plenitude da vontade do Pai. Caso contrário, vamos crescer, vamos conhecer? Não, não vamos. E a gente precisa. Não se trata de opção. Não se trata de eu querer ou não. Por isso, quais são os mandamentos mais importantes? Que Jesus disse que nesses mandamentos estaria vamos dizer assim, o cumprir de todas as escrituras, de toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos.
Paulo, em Romanos, fala que quando a gente ama o próximo, a gente cumpre toda a lei. Por quê? Porque quem ama não faz mal para o próximo. Mas eu preciso amadurecer para isso. Para que uma ofensa eu não revide com outra ofensa. Mas eu revide com o amor de Deus, com o discernimento e com a maturidade. Porque o outro me ofendeu, eu não vou ofendê-lo. Eu vou revelar e mostrar a ele quem é Deus. E nós precisamos amadurecer a esse ponto, para revelarmos Deus às pessoas. Entre nós e principalmente no mundo. Para que possam conhecer e compreender o Pai da sua vontade. Por isso a gente precisa entender, se eu entendo tudo isso, e se nós entendemos a oferta de Cristo, que teve sempre voltado para quê? Fazer a vontade do Pai, revelar o Pai ao mundo, nos conduzir a um processo de reconciliação com Deus, ser o caminho para que a gente possa conhecer o Pai, para sermos nova criatura segundo a sua imagem. Eu entendo isso? Esse é o papel de Cristo? Foi esse que Ele fez? Foi isso que Ele fez no mundo? Se somos imitadores de Deus, se imitamos o Seu Filho, qual é o nosso papel? O mesmo. Só não somos responsáveis pela salvação, porque isso é obra de Cristo, que morreu, Ele é o Cordeiro que foi dado para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Mas sou o reconciliador dos homens com Deus, sou responsável por isso. Sou responsável por mostrar Deus e conduzi-las as pessoas até Deus, de maneira que eles possam se submeter a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e entrar nessa jornada de amadurecer, crescer e entender que a nossa vida neste mundo o nosso trabalho se trata de revelar o reino de Deus neste mundo. Não é o objetivo da minha vida, não é o propósito da minha vida, o meu trabalho, a minha escola, ser um bom aluno no sentido de alcançar coisas para mim. O trabalho não é para que eu seja muito bem remunerado, receba promoção, receba um salário melhor. Esse não é o meu propósito. O propósito da minha vida é revelar Deus aonde eu estiver. E devo fazer isso, como nós já refletimos aqui, para o Senhor. Se fazemos para o Senhor, nós vamos fazer com zelo, com empenho, com qualidade, para que o Pai seja visto. Não se trata dos nossos interesses, mas o interesse de revelar o Pai neste mundo, fazendo o que estamos fazendo, da maneira como estamos fazendo. Sendo como Deus diante das pessoas. Então, na escola, no trabalho, na rua, na igreja. Talvez no lugar de hospício, como nós somos como igreja. Porque é o lugar onde tem gente cheia de problema. E nós somos cheios de problemas. E saber que temos que amar e nos sacrificar e ofertar em favor daquelas vidas para que haja crescimento e amadurecimento. Vontade de desistir, temos todo dia, todo tempo. Vontade de não fazer. Mas é uma opção para nós? Nem sempre é uma opção. Como a Cláudia. Levantar de madrugada, sei que é um sacrifício. Como para a Sirlene, eu sei que é um sacrifício levantar cedo. Para mim não é. Mas dormir tarde muitas vezes é. Então assim, cada um nas suas limitações, e muitas vezes nós cedemos. E a gente precisa entender que se trata de termos esse tempo junto que a gente precisa para crescer, para amadurecer, para aguentar uns aos outros, para ajudar uns aos outros na jornada. E se trata só daqui, a gente sabe que não. E a gente precisa crescer nisso, para que como família a gente possa olhar, em fundo, como a canção que a gente cantou. Estamos dispostos a pagar o preço para sermos um no Senhor? Fazermos isso que é o propósito dele, que nós amemos o mundo como ele amou? Que nos ofertamos em favor do mundo como ele ofertou? Que estejamos dispostos a sacrificar em favor do outro para que o outro possa crescer, amadurecer e revelar o Pai? É isso que nós precisamos entender. Por isso nós o quê? Nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus, Ele nos fez seus filhos. Ele nos deu da sua natureza, compartilhou conosco a sua natureza. E a gente, tendo o entendimento que somos templo do Espírito, não na nossa individualidade.
Pedro fala que nós somos pedras vivas do templo que Deus está construindo para a sua habitação. É o lugar onde Deus habita. Nós somos o templo. Nós somos a igreja, a família do Senhor. E aonde estamos, Ele está. Não se trata de sentir, se trata de fé, se trata de ter o entendimento, que isso é o que Ele falou, essa é a promessa. Como a gente revela Deus? Como a gente mostra Deus no mundo? Pelas nossas ações e pelas nossas reações diante das situações que nós vivemos. Por isso a gente precisa entender que essa é a vontade de Deus, que Ele deu-nos do seu Espírito, nos capacitou, derramou abundantemente da graça, da vida, do amor em nós, para quê? Para ficar para nós? Não. Para sermos despenseiros. O que é despenseiros? É aquele cara que toma conta da despensa de Deus, ou seja, onde está tudo. Se nós somos responsáveis por isso, então temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus e que revela a Ele ao mundo. Precisamos de mais alguma coisa? Não, só precisamos de entendimento, amadurecimento e compreendermos que temos uma jornada para aprender a rejeitar o pensamento natural, negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, porque a gente não toma a cruz de Cristo, a gente toma a nossa cruz, porque é o nosso instrumento de morte. Nós fomos crucificados com Cristo, para revelarmos Ele ao mundo. Por isso quem está na cruz, na nossa, somos nós, não é Cristo. E nós precisamos aprender a revelar isso e viver segundo isso. Seguir o modelo de Cristo é, diante das situações, aprendemos a escolher, a servir a justiça de Deus, a vontade de Deus. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender, e muitas vezes a gente pensa na nossa luta, no nosso desejo, é de querer transformar o mundo. Nós não vamos transformar o mundo, nós não vamos transformar ninguém. Ser humano, por ser humano, e nós sabemos disso, somos corruptos. Se queremos viver segundo o nosso pensamento natural, isso tudo está chamando o quê? Trevas. Por quê? Porque todo pensamento natural, toda a nossa forma de agir como homem natural é do diabo, é demoníaco. Não tem nada de Deus e nada que agrada a Deus e nada para ser ofertado para ninguém e muito menos para Deus. Por isso Ele fez de nós uma nova criatura, deu-nos um novo coração, para que a gente entenda que sendo esse instrumento dele, da manifestação da graça dele, por isso Ele derramou abundantemente da sua graça e do seu amor em nossas vidas, para que a gente possa ser o instrumento dele no mundo. Fazendo das nossas vidas a verdadeira oferta, a oferta que agrada a Ele. Não para Ele, a oferta que agrada a Ele. Por isso a gente precisa entender que como Cristo nós somos enviados, como Cristo nós temos que ser como Ele, como Cristo nós precisamos amadurecer, fazer a caminhada, chegar à plenitude. A plenitude da expressão de Cristo. Nós já meditamos, já refletimos sobre isso aqui, nesse processo de caminhada, que é aquilo que está lá na segunda carta de Pedro, que fala do passo a passo. Por isso a insistência em ler as Escrituras, em conhecer as Escrituras, porque sem conhecimento da vontade de Deus, nós não vamos viver a vontade de Deus. A gente precisa conhecer, precisa buscar, desejar, zelosamente por isso, colocar o nosso coração com empenho, sermos resilientes. Ser resiliente é aquele que se dobra, mas volta e continua. Lembra do João Bobo? Aquele que você bate, ele vai lá e volta, bate, vai lá e volta. Nós somos isso, resilientes. Por isso nós insistimos, sempre perseveramos, porque compreendemos a vontade de Deus e sabemos que, pisando na bola, errando, pecando, nós temos que continuar nessa jornada para amadurecer, para revelar o Pai. Nós não temos opção, é natural. O que não é natural na nossa vida é pecarmos. O que não é natural é agredirmos uns aos outros. O que não é natural na nossa vida é não nos responsabilizarmos uns pelos outros.
E nós precisamos entender que nós precisamos amadurecer, precisamos ser responsáveis, porque nós somos responsáveis uns pelos outros. Pela sua edificação, pelo seu crescimento, para que ele seja expressão de Cristo. Como Paulo escreve em suas cartas, que ele se empenhou dia e noite, que ele passou o que ele passou, que ele fez o que ele fez para que as pessoas pudessem entender e compreender a vontade do Pai. E a gente precisa fazer isso. Nós precisamos. Por isso a oferta que temos que fazer não é para Deus. A oferta que nós temos que fazer e precisamos fazer pelas pessoas. E fazemos essa oferta quando nós entendemos que somos como Ele e nós somos a única maneira, não existe alternativa, para que as pessoas possam conhecer o Pai. Que a gente possa entender isso. Que a gente possa compreender, refletir sobre isso. E entender que não existe nem alternativa, nem outra possibilidade e nem outra razão. Nossa vida é fácil? Não. Vai ser fácil? Não. Jesus não prometeu uma vida feliz, não nos prometeu uma vida tranquila, em nenhum momento. A única coisa que Ele prometeu é que passaríamos por aflições, que seríamos perseguidos, que seríamos odiados, mas para isso nós precisamos ser como Ele. Porque se não formos como Ele, isso não vai acontecer. Nós estaremos sendo só religiosos, cumprindo uma obrigação religiosa, buscando o alívio da nossa consciência, e isso não tem nada a ver com Deus, isso é do diabo, isso não é de Deus. A verdadeira vida está em sermos a oferta de Deus para o mundo. E a gente precisa entender. E o sacrifício eu faço de que maneira? Romanos 12 para frente. Me empenhar, entender o meu papel no corpo, trabalhar pela edificação do corpo. Me comprometer com as pessoas, no sentido de amá-las. Aquele que me ofende, que me agride, o meu inimigo, se ele precisa de mim, o que eu devo fazer? Ajudá-lo. Se ele está com fome, dá de comer, se está com sede, dá de beber, se ele está precisando de ajuda na escola, eu devo ajudá-lo. Se ele está com dificuldade na matéria, eu devo ensiná-lo. Se aquele colega de trabalho que é um verdadeiro espinho na minha carne, no sentido de ser aquele que está totalmente, em todo o tempo, me enchendo, mas se ele precisa de ajuda, eu devo ajudá-lo. Não é opção. É oferta. Para a vida dele, para que ele possa ver Deus em nós e conhecer a Deus. Nosso papel é fazer com que o Pai seja conhecido. Só assim nós vamos crescer, amadurecer e responder ao chamado de Deus. Entendendo que nossa oferta é para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer, assim como Cristo fez, assim como o Pai fez, nós precisamos fazer, porque somos seus imitadores e estamos dispostos a pagar o preço para que isso aconteça. Porque nós entendemos a vontade de Deus e a essa vontade nós submetemos, com alegria, sabendo que vamos passar por dificuldades, que teremos tristezas, momentos difíceis, mas nós seremos sempre alegres, porque sabemos a vontade do Pai e fazemos a vontade do Pai. Nós precisamos crescer, amadurecer e, como igreja, cumprir o nosso papel neste mundo, do jeito que Deus quer, não como nós queremos, não como nós desejamos, mas conforme a vontade dEle. Amém? Que a gente possa refletir sobre isso, repensar nossas vidas, buscar nas Escrituras, nos empenhar nisso, numa vida de oração, numa vida de compromisso com o Pai, para que essa vontade possa acontecer em nós e através de nós, alcançando as pessoas. Fora isso, estamos sendo religiosos. Que o Senhor possa nos trazer entendimento, discernimento, que a gente possa, de fato, ser imitador de nosso Deus e de nosso Senhor, fazendo da nossa vida a oferta, trabalhando juntos por essa fé que nós cremos. Amém? Vamos ficar de pé, esticar um pouco
as pernas. Vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá. Nós sabemos que precisamos aprender, crescer, amadurecer, para cumprirmos a Tua vontade. Por isso, nos conduza nessa jornada, abra o nosso entendimento para isso. Conceda-nos, Senhor, o discernimento, ilumine o nosso entendimento, para que a gente, como filho, possa cumprir a Tua vontade e fazer o Teu querer neste mundo, sendo a luz e sendo o sal nessa terra, para a glória, louvor e honra do Teu nome. Obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos por esse dia, por esse tempo que nós tivemos aqui de comunhão, ouvindo, Senhor, aprendendo da Tua vontade. Conduza-nos em graça e nos ensine, Senhor, a revelarmos o Senhor ao mundo, pois precisamos e entendemos que esse é o nosso papel. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, e é no nome dEle que a gente sabe que, por aquilo que Ele fez por nós, que a gente pode estar na Tua presença. Nós somos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Graça de nosso Deus.